Tudo bem? Vamos agora dar aí o foco em Brasília, né? Vamos focar aí a cidade aí dos indústrias aí, né? Distrito Federal, a capital aí de toda a notícia, as manchetes, né? Que o mundo está de olho, né? De uma forma negativa, mas está de olho, né? As notícias que saem, né? Ali do Planalto e que chegam aí a mídia, né? Internacional, é só tristeza, né? Só coisas ruins, mas é isso mesmo. Então vamos lá, foco em Brasília, né? Vamos focar aí as últimas notícias aí que envolvem Brasília, que estão aí na mídia, além da CPI, né? A CPI está comandando aí toda noticiário aí, nacional, internacional. Mas tem também outras notícias que a gente fica sabendo, né? Brasília, né? Um foco, por exemplo, Brasília, final de semana aí, hoje segunda-feira, final de semana, sexta-feira, sábado e domingo. Sexta-feira logo, né? Que inicia o final da semana. E vindo de Brasília a São Paulo, né? Em voo particular, evidente, né? O ex-presidente Lula da Silva, né? Lula voltou de Brasília, onde lá passou 3 dias lá em consulta, lá em visita lá aos seus aliados, né? E futuros e ex, né? E atuais, né? E o que ele falou para os seus interlocutores de volta a São Paulo é que estava muito preocupado com a saúde política do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Esses acontecimentos, né, vem deixando em declínio a figura, né, a imagem do presidente, vem caindo constantemente e isso preocupou muito Lula. A CPI também aí que o diga, né? A preocupação de Lula é que o presidente Bolsonaro não consiga chegar às eleições, né, em pé de disputá-la, né? Fique no meio do caminho aí, um possível impeachment, né? O que não era bom para Lula, né? Na sua opinião, ele disse que é melhor Bolsonaro sangrando, mas em pé, do que Bolsonaro fora das eleições aí próximas, né? De 22 para presidente da República, né? Lula prefere enfrentá-lo, né? A alta cúpula do PT, né? Aí essa corrente chamada PT na cabeça, né? Vem batendo constantemente, a oposição também batendo no presidente, né? E então ele teme que essa batida não pode ser muito forte, né? Como ele diz, devagar, né? Com andor para que o santo não caia, né? Ele quer Bolsonaro, mas um Bolsonaro enfraquecido, né? Onde ele falou aí, né? A economia aos frangalhos, né? A saúde também péssima, né? O índice baixo de saúde, os índices aí de Covid aí com quase 500 mil de mortes, tudo isso daí vem minando o governo Bolsonaro. Agora, a preocupação também de Lula é que com essas pressões que sofre Bolsonaro, vira e mexe ele vem com ameaças, né? Ameaçando aí um novo decreto, né? Braga Neto também falou, né, no dia da vitória aí, sobre o dia do fim da Segunda Guerra, né, que a cobra pode fumar de novo, né? Assim, ninguém sabe se é uma ameaça, né? Mas Lula acha que isso daí é para poder Bolsonaro criar fôlego, né? E permanecer aí com seus apoios, embora alguns já tenham saído de perto dele, né? Mas o fato é que realmente o abalo é notado, né? A popularidade do presidente aí com essa alta aí do desemprego, né? Aí o auxílio também muito baixo. Enfim, tudo aí contribuindo, mas Bolsonaro vem esperneando. Agora também ontem teve lá naquela caminhada lá, carreata lá, que o nome não é bem carreata, porque carreata é com carro, né? Ele fez com moto, né? Uma caminhada, né? Uma caminhada aí com os motoqueiros lá e tudo. Tudo aquilo ali é para que ele possa ter mais fôlego de vida aí, política, e chegar às eleições em pé de igualdade aí para concorrer. O que Lula não quer, né? Ele quer continuar batendo, mas
deixar ele em pé sangrando, né? Porque também Lula tem preocupações que com essa queda em demasia vem a crescer o que se fala lá em Brasília, chamado, né, a oposição criar uma terceira via, né? Essa terceira via para Lula não é viável, ele prefere ir ao segundo turno com Bolsonaro, né? Embora muito combalido, né? Que a terceira via pode trazer aí Ciro Gomes aí para disputa, o próprio Tasso Gereissati, né? E Bolsonaro não conseguia ao segundo turno, né? Porque Lula já se considera no segundo turno já, né? O que ele está falando aí é que ele já está no segundo turno. Nessa sua visita ele não conseguiu contato com Renan Calheiros, devido aí Renan está como relator da CPI, e uma visita dos dois aí, um encontro dos dois poderia causar uma polêmica grande aí nessa CPI e vinha prejudicar toda essa caminhada da CPI aí que está acontecendo em Brasília, né? Então Lula disse, né, e futuramente poderá conversar, porque também é o mesmo pensamento também de Renan Calheiros, né? Pelo visto eles não querem impeachment Bolsonaro, né? E sim mostrar através da CPI o relatório, né, da sua incompetência, do seu desleixo aí, da sua omissão no plano aí das vacinas da pandemia, e com isso, né, enfraquecê-lo mais e mais ao ponto realmente de ele ficar quase que inelegível, né, com condições de participar, mas sem ter mais aí nenhum índice a seu favor, né? Enfim, né, minar cada vez mais. E Bolsonaro sabe desse propósito, por isso é que ele também fica revidando, né? Ele sempre tem uma maneira de colocar aí o índice, né, a seu favor. Mas isso é que está preocupando muito Lula, né? Será que Bolsonaro vai aguentar aí de pé até o fim dessa CPI, né? E se tiver em queda, o que fará, né? Porque Lula sabe disso, Lula conhece essa área aí da política, não é à toa que participou de três eleições, né, para poder ser eleito por uma vez, foi reeleito, né? Mas ele lembra bem, né, do escândalo do Mensalão, né? No seu segundo mandato, final do primeiro mandato para o início do segundo, houve aí a notícia lá do Mensalão, né? E ele sabia que ali quem comandava toda aquela parafernália ali era o PSDB, né? Era do Alckmin, estava realmente ali no segundo turno com ele, né? Uma disputa muito acirrada, né? Ao ponto de comentários, e depois depois que passou, né, a eleição, um tempo depois foi dito por alguns deputados, né, que Lula chegou até a querer renunciar, né, e não concorrer mais, né, renunciar até a presidência por aquele escândalo que houve, né, a notícia é que ele teria comprado lá os deputados, né, na época, né, isso aí abalou realmente, né, mas o Zé Disseu estava em São Paulo quando soube da notícia, foi logo para Brasília, né, junto com a equipe lá, e convencer o Lula a não renunciar, né, a não desistir, né? E o fato é que, de uma maneira lá poderosa, né, ele venceu aí o segundo turno, venceu o Geraldo Alckmin, né? E ninguém sabe nem por quê, porque no segundo turno o Geraldo Alckmin conseguiu um fato inédito, né? Ele tirou menos votos do que na primeira eleição, primeiro turno, né? Então isso aí foi muito comentado, né? E realmente depois disso, Geraldo Alckmin teve uma queda de popularidade muito grande, e quando foi no pleito de Bolsonaro, né, que Alckmin tinha o maior tempo de TV, uma campanha aí riquíssima, né? E seus votos foram votos inexpressivos, né? Então toda essa questão Lula sabe como andar, como proceder. Então é isso aí, Lula preocupado com a saúde de Bolsonaro, né? É uma notícia aí que nós trouxemos para vocês, dando aí a atualidade, né? Outra notícia também é sobre Braga Neto, né? Braga Neto também fez no sábado, dia 7, né? Sexta-feira, aliás, dia 7, ele fez no sábado,
um manifesto lá, ele escreveu lá um memorando lá, um documento, né, lembrando o dia da vitória. O dia da vitória, todos conhecemos, né? É o dia do fim da Segunda Guerra Mundial, né? E ele usou a expressão da época, né? A cobra poderá fumar novamente, né? Ninguém sabe se é tom de ameaça, se é um tom de ironia, né? Mas ele firme e forte nesse documento, que inclusive foi assinado também pelo brigadeiro lá, o ministro, né, da Aeronáutica, o brigadeiro, e pelo almirante lá, o ministro da Marinha, né? Os três assinaram lá o manifesto, né? E a manchete era essa, né? A cobra poderá fumar novamente, né? Porque fazendo alusão à Segunda Guerra, né? Como nós falamos, no dia 8 de maio é comemorado, né, o dia da vitória. Foi o dia onde houve a rendição, né, da Segunda Guerra, né? A Alemanha, a Itália, né? Eles declararam realmente, né, que estavam vencidas e se entregaram aí às forças militares, né? Hitler já tinha cometido suicídio, já estava morto, não tinha motivo para estar mais brigando lá, né? E foi decretado o fim. Embora isso a nível da Europa, que o Japão continuava não querendo se entregar, e ainda foi mais uns 2 meses lá de guerra, o japonês contra o americano. Até que o americano resolveu pôr fim na guerra e soltou lá aquelas 2 bombinhas lá, rasga-lata, né, chamadas as bombas atômicas, né, na cidade de Hiroshima, e a outra em Nagasaki, e acabou realmente com a guerra, né. Ali o Japão entendeu também a rendição, né. Os aliados, né, a Inglaterra, Estados Unidos e a França, né, e a Rússia, né, estavam aí à frente aí da guerra, né, e a demora foi essa, né, porque os Estados Unidos não queriam entrar na guerra, né, então dizia-se, né, que a cobra tinha que fumar, né, e nessa história de a cobra tinha que fumar, o americano não queria entrar de maneira nenhuma, e a Alemanha vinha vencendo, vinha invadindo, né, já tinha quase que rendição da Rússia e também da Inglaterra, mas aí o Japão resolveu fazer um gol contra, né? Atacou o Pearl Harbor, né? E isso irritou os americanos, aí a cobra fumou, né? Quando os Estados Unidos entraram na guerra, né? A cobra fumou e entraram. E também o Brasil estava naquela, em cima do muro, né? O Brasil, da época lá, era Mascarenhas, né? Getúlio Vargas no comando do governo, Estado Novo ainda, né? Estava declarado por ele em 30, né? Estava comandando sobre o Estado Novo. Uma hora flertava com a Alemanha, com Hitler, e outra hora com o americano, né? O presidente lá dos Estados Unidos ficava naquela dúvida, né? Mas quando ele resolveu entrar, também invocou o Brasil e teve que entrar também, né? O Brasil mandou a força, né? Há quem diga que o brasileiro não entrou em guerra, né? Ficaram ali em Montese, né? Na Itália, né? Mas não chegaram a brigar, né? Mas, pelo visto, pelo histórico, o relatório, a perca de aviões, submarinos, soldados, né? O Brasil realmente batalhou, lutou, né? Agora, os pracinhas cearenses é que não deu tempo a entrar, né? Realmente essa história aí que é a mais verídica, né? Os pracinhas aqui do Ceará, né, que foram convocados, que ficaram em Montese, né? De lá não chegaram a participar. Foram convocados, viajaram, né? Chegaram na Itália, na cidade de Montese, lá, e lá ficaram, né? Mas o brasileiro do geral, lá do sul, esse foi para a luta e teve prejuízo, né? Então, é isso. O adágio, né, popular, que depois se criou, né, a cobra fumou, né? Inclusive o símbolo da FEB, né, General Mascarenhas, né, a Força Expedicionária Brasileira, o símbolo que usa nos aviões é uma cobra fumando realmente, né? Então, não se sabe aí porque Braga Neto, ministro da Defesa, fez essa acepção aí, a citação, né,
e a cobra poderá fumar novamente, né? Uma ameaça seria? A questão fica assim um pouco sigilosa, ao mesmo tempo a gente tem assim um filete assim de indagação, porque o sistema hoje do presidente Bolsonaro, ele queria realmente ser, né, apadrinhado, ser afiliado pelo presidente dos Estados Unidos, né? Pelo Trump, certo? Então, o Trump, quando perdeu a eleição, realmente houve lá uma manifestação, umas invasões no Congresso com arma, né? Então, há até assim uma temeridade, né, que já como ele estava copiando muito o Trump, poderá também os seus aí, seguidores, não digo fanáticos, né? Os seguidores também querem copiar essa ideia aí, né? Bolsonaro vem a perder uma eleição e não se conformando, de repente aí também queiram fazer o que o Trump fez. Então, cuidado aí com essa frase. E a opinião aqui do comentarista é que o Braga Neto deveria, né, ser interpelado sobre isso, né? O ministro da Defesa aproveitar uma data comemorativa dessa, dia da vitória, e expressar o mesmo adágio, né? Entender como um tom de ameaça, né? Então ele poderia muito bem comparecer aí ao Congresso, aí, ao Supremo aí, para explicar direitinho aí o que é que ele quer dizer realmente, né? Porque andar assim ameaçando de graça, né? Colocar coisas de temeridade na nação, isso não é bom, né? Não é bom. Então aí, como foi feito esse sábado, né? Poderá ter uma repercussão, né? Porque ele, como ministro, logo da Defesa, não pode estar andando falando o que quer, né? E o que não deve, né? Se foi uma ameaça, por que essa ameaça, né? Então fica aí, né? Mais um aí de Brasília aí, né? Que nós estamos focando, né? Vamos ver se aqui se tem mais aqui, porque esse celular aqui apaga, né? Shutterstock Music. Perdi aqui o foco, foi. Vou voltar aqui. Mais um aqui para a gente encerrar aqui, porque o tempo já está voando, né? Meia hora de programa. Vamos falar aqui do depoimento aqui não encontrei aqui não, mas eu sei aqui a memória. O depoimento aí, né? O depoente, né? Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passou por um mau momento em Brasília, quando também estava lá como depoente na CPI. Foi até comparado com um personagem humorístico aí da turminha, da turma da escola do Chicanísio, né? Tem aquela turma da escolinha do professor Raimundo, é isso. Tem lá um personagem lá chamado assim, Rolando Lero, né? Que puxa o lenço do bolso lá e faz dar aquelas assertivas lá e não diz nada, né? Então, a turma lá do Congresso chamaram, né? Até ele de Rolando Lero, porque acham, né? Na opinião da turma do Congresso lá, os senadores, que ele mentiu, e mentiu bastante e descaradamente, né? Então, por isso a mensagem, né? Que fala que Marcelo Queiroga quase que saía algemado lá da CPI por ter mentido, né? Todos os senadores estavam com o mesmo pensamento, né? E acharam que ele faltou até com respeito com aquela casa, né? Falando da maneira que falou, as mentiras que ele falou. E na maioria queriam prendê-lo, né? Prender porque faltou com a verdade. Mas os 11 senadores da CPI, né? Os 11 que estão à frente, acharam melhor que não, porque para eles, né, foi uma mentira pequena, uma mentira que não tinha repercussão e que, caso fosse prender, só iria dar margem aí para os bolsonaristas, né, usar isso contra a CPI, criar celeuma, mudar todo o jogo, né? Mas o fato é que nem eles também acreditaram, né, na condição aí do depoimento aí do Marcelo Queiroga, né? Então deixaram, não faz de conta, né? E também disseram, se fosse o caso de ser o Pazuello, né? E sim, né? Então o Pazuello que se cuide aí, porque ele poderá sim sair preso
de lá, caso venha faltar com a verdade, né? Porque no caso do Pazuello, ele entrou aí com um pedido, né, que não pode participar do depoimento, porque teve contato aí com militares que estavam com a Covid, né? E ele está no Hospital de Trânsito do Exército em Brasília, né? Hospital de Trânsito lá confinado, né, para não contaminar ninguém. Só que os senadores souberam, né, que esse final de semana lá o ministro Laurezoni o visitou, né? O visitou, então, dando aí orientações de como ele se comportar lá nessa CPI, orientando, né? E tem um advogado aí, da PGU, né, que está assistindo aí o ex-ministro, né? Então isso irritou bastante os senadores. Como é que ele disse que está em isolamento no hospital de trânsito e recebendo lá visitas, né? Se está confinado para não contaminar ninguém, então ficaram irritados e realmente no dia 19 ele vai ter que comparecer como depoente ao tribunal. E dessa forma, se ele fizer o mesmo que fez o atual ministro da Saúde, Pazuello poderá realmente sair de lá preso, algemado, né? Para estar com a verdade. É um dos depoimentos muito esperado aí na CPI, né? Se não o mais esperado, né? Vamos aguardar e voltaremos aí logo mais com mais notícias aí sobre Brasília, né? Em foco, né? Focalizando Brasília. Ok? Muito obrigado aí e até a próxima.